Fala galera, bem-vindos a mais um programa da Vibe. E hoje a nossa programação está sensacional, pois nós temos um convidado mais que especial para trazer uma palavra de bênção para a sua vida. Fica ligadinho e roda a vinheta! E galera, o cara que eu tô aqui hoje, o cara é tão maneiro que eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Vamos lá, galera. Olha, quero dizer que para mim está sendo uma grande honra. Recebi o convite do Derek para nós estarmos falando de um assunto que é extremamente relevante para a igreja, para nós cristãos, né? Que nós vamos falar sobre unção, a unção de Deus. O que a unção de Deus é capaz de fazer na vida de um cristão. Mas para isso eu gostaria de fazer menção de um texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 21, onde ele vai afirmar categoricamente que nós fomos ungidos em Cristo. A partir daí, Derek, a gente tem uma ideia que todo cristão ele é ungido. Então, se o cristão ele é ungido ou foi ungido, tudo isso é com um propósito e com uma finalidade, tá? Qual é a relevância do cristão ser cheio da unção de Deus? Existe um propósito, e esse propósito é a unção do cristão, ela precisa transbordar nele. Às vezes nós recebemos palavras que nos ferem, palavras que nos fazem desanimar, tá? E nós sabemos que o cristão, ele é muito perseguido. Nós temos um opositor, né, que se chama Satanás, que ele faz de tudo para que nós não cheguemos ao objetivo que Cristo quer para nós. E por conta disso, às vezes nós absorvemos algumas palavras nocivas, palavras que nos fazem mal, que nos põem para baixo, simplesmente, Derek, para que nós não prossigamos no alvo, no propósito que o Senhor Jesus tem para nós. Então, a importância da unção no cristão ser transbordante é essa. Por quê? Nós somos semelhantes, Derek, a um recipiente. E esse recipiente, se ele acumular propriedades que não fazem parte dele, da natureza dele, da origem dele, ele terá algumas deficiências. E aonde é que entra a unção nisso tudo? Por que a unção do cristão ela precisa ser transbordante? Quando nós pegamos um recipiente e se ele tiver algumas impurezas, tá? Você pegar esse recipiente, começar a derramar água neste recipiente, automaticamente esse recipiente ele vai transbordar. E automaticamente a probabilidade é muito grande dessas impurezas saírem uma vez que esse recipiente transborda. E da mesma forma, Derek, é na vida do cristão. Quando o cristão, quando ele busca, quando ele tem uma vida de santidade, quando ele busca o Senhor, quando ele teme ao Senhor, é semelhante a essa ilustração que eu falei. E a unção, e o crente ele começa a se encher dessa unção, e esse recipiente ele começa a transbordar. E uma vez que ele transborda, todas aquelas palavras que nós absorvemos, palavras nocivas, para tentarem nos neutralizar, para fazer com que nós não sigamos o caminho que o Senhor tem para nós. Essas questões nocivas, elas são expelidas e a partir daí nós somos curados dos nossos traumas, nós somos curados das nossas ansiedades. Todas aquelas mazelas que nos incomodavam, que tentavam nos oprimir, todo esse jugo opressor é quebrado através desta unção. Unção transbordante, ou seja, o cristão que se permite ser cheio da unção de Deus, essa unção transborda, ele tem a vida restaurada, ele é transformado. É por isso que nós cristãos, nós devemos buscar a presença. Não tem como nós vivermos hoje, vivermos os propósitos do Senhor, se essa unção não estiver conosco. Se nós não optarmos por esta unção, se nós de fato não nos permitirmos sermos curados, que hoje nós estamos vivendo um tempo que fala-se muito da SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Hoje nós temos uma vida, a vida hoje imprime para nós um ritmo muito acelerado. E são diversas questões que nós precisamos resolver
Para quê? Para que nós possamos nos adequar a todo esse sistema. E como cristãos, a gente administrar isso às vezes é difícil demais. Nós queremos tudo para já, nós queremos tudo para ontem. Por exemplo, eu preciso me formar na faculdade, isso não é pecado, isso não é errado. Por exemplo, tem diversos entretenimentos que eu preciso estar inserido dentro da realidade, dentro desse sistema, porque tem muitos entretenimentos que eu preciso aproveitar. Eu preciso me casar, enfim, são diversas coisas que o mundo está imprimindo para nós. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. E quando isso acontece, muitas das vezes nós perdemos o foco. E às vezes até nos frustramos. Por que nós nos frustramos? Porque são tantas informações que o mundo lança em nós e nós precisamos dar conta disso. E uma vez, Derek, por conta das nossas limitações, nós não conseguimos dar conta disso, nós nos frustramos. E com essas frustrações vêm as decepções. E com essas decepções, o que acontece? Achamos que somos incapazes de fazer diversas coisas que gostaríamos. E aí, a unção do cristão também entra nessa situação. Entra para combater tudo isso, toda essa ansiedade e fazer com que esperemos o tempo de Deus, que as coisas no tempo certo, na hora certa, ela há de acontecer. E uma vez também, Derek, que quando a unção transborda em nós nos tornamos restauradores de pessoas, de vidas. Por quê? É como se fosse um cristão itinerante. Ser itinerante é aquela pessoa que se desloca para um lugar com um exercício, com um objetivo. E aonde nós passamos e o transbordar desta unção alcança outras pessoas. E por conta disso, quando as pessoas têm contato comigo, quando essas pessoas têm contato contigo, essa unção alcança os necessitados, alcança os doentes, alcança os oprimidos. E em virtude disso, o amor de Cristo é revelado. E em virtude da sua vida, da minha vida, pessoas são alcançadas. E o amor de Deus e a glória de Deus é manifestada a todos nós através desta unção. Galera, muito top. Quando a gente se permite, né, pastor, ser tomado pela unção, a ponto dela transbordar, é o que você falou, essa unção transbordante que cura. Pastor, eu queria mais uma vez agradecer pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu tenho certeza que Deus falou com você agora que está assistindo essa programação. Vamos nos consagrar para sermos cheios da unção, para que essa unção transborde e cure as pessoas ao nosso redor. Então, se você curtiu, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você tiver alguma sugestão, alguma coisa para falar. Compartilha com seus amigos para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E também, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, nós tivemos uma ministração recentemente lá na Via Amor, com o nosso pastor Alexandre, com esse tema. Então lá está mais detalhado para você. Caso você tenha alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, nós vamos te responder. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.